Nós queremos saudar a amada igreja, saudar você que está acompanhando essa mensagem, que certamente irá acompanhar nos próximos dias vindouros, que com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Nós vamos iniciar esta mensagem que tem um título. Olha o título da mensagem para a jovem Ágata. Jesus, dois pontinhos, o nosso descanso. Jesus, dois pontos, é o nosso descanso. Então, vamos fazer a leitura do texto que vai estar dando suporte à mensagem desta noite. Vai ser uma mensagem bem rápida. Leio Jó 3, 25 e 26. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Até aqui, vamos orar. Te louvamos, te bendizemos, ó Pai, pela leitura da Tua gloriosa palavra, que se torna viva diante dos nossos olhos, e ela descortina todos os Teus mistérios. Fala conosco, Senhor Deus, mais uma vez, e que possamos descansar em Ti. Glorificamos o Teu nome, Te exaltamos. Também pedimos, Senhor, que nunca nos falte o entendimento da Tua vontade. Ainda que nós venhamos a sofrer o processo, mas sabemos que alcançaremos o Teu propósito, pelo Teu amor e pela Tua graça. Nós oramos no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Então, meus amados, livro de Jó, e o personagem Jó, todos nós conhecemos e já ouvimos falar. Mas hoje nós vamos estar mergulhando na mensagem que traduz esse livro. Um livro em que paira muitas dúvidas sobre quem é o seu autor físico, porque o autor espiritual é o Espírito Santo, tá? Que inspira homens para que narrem aquilo que forma os 66 livros da Bíblia. Bíblia significa biblioteca, né? Todos nós sabemos. Então, veja bem, mas de igual forma, não se sabe qual é a época em que este livro foi escrito. Alguns dizem que foi escrito no tempo dos patriarcas. E nós sabemos quem são os patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó. Então, em tempos muito longínquos. E outros dizem que esse livro foi escrito aproximadamente 2 séculos antes do cumprimento profético da vinda do Senhor Jesus. Mas independente disso, o personagem Jó para nós é um motivo de rara inspiração. Mas pastor, por que isso? É um motivo de rara inspiração. Se não, vejamos. A palavra começa dizendo o seguinte: havia um homem na terra. Todos nós estamos na terra. Todos nós, na acepção da palavra, somos homens da terra. E diz assim: essa terra é de Uz, cujo nome era Jó. E aí a palavra, ela vai trazer as características desse homem que todos nós buscamos ter.
E Deus, ele vai confirmar essas características. Porque quem era Jó? Ele era um homem sincero. Você podia crer naquilo que ele falava. Então era um homem honesto. Mas também ele era um homem reto. Reto tem a ver com justiça. Qual o significado de justiça? É aquilo que é reto, aquilo que é conforme. Então, outra característica, temente a Deus. Jó era um homem que temia Deus. Era um homem que sabia que a vida dele estava debaixo de uma autoridade. Mas não era uma autoridade humana, era uma autoridade que havia determinado o seu nascimento como o nosso nascimento. Porque todos nós não somos obra do acaso. Nós fomos concebidos porque assim Deus proveu. Ele quis que nós nascêssemos. Ele fez menção a cada um de nós. Vamos entendendo a mensagem. E ele desviava-se do mal. Então era tudo que agradava a Deus. Ele fazia o quê? As boas escolhas. Mas interessante, meus amados, Deus conhece todas as coisas. Ele conhece a cada um de nós. Ele conhece a você que está aí no YouTube, que certamente estará ouvindo essa mensagem. Você não precisa nem falar, porque Ele já sabe quais são as suas necessidades. Ele já sabe de que forma você precisa se acertar na caminhada. Então, Ele, Deus Criador, sabe de todas as coisas. Mas interessante, meus amados, que o texto que está direcionando a nossa mensagem e que certamente vai trazer um entendimento, está falando de algo interessante, porque Jó era esse homem com todos esses predicados. Jó era um homem que se desviava do mal, ele temia Deus, ele era reto, não é? Mas interessante que ele confessa algo, que nós lemos, que acometia a vida dele. Então nós vamos observar que ele vai passar por um processo. E um processo doloroso. Porque você que está no YouTube não ouviu o louvor, mas a jovem Agatha, ela entoou um louvor dizendo: Jó, você perdeu o quê? Os seus? Quem que viu? Quem que ouviu o louvor? Você perdeu os seus bens. Mas Jó, você perdeu também os seus amigos. Nós acrescentamos, mas você perdeu a sua saúde. Você perdeu seus filhos. Ele perdeu tudo. Mas por que isso aconteceu? É uma pergunta. Se ele era do agrado de Deus, por que isso aconteceu? Porque Deus olha para o coração dele. E quando vai olhar para o coração dele, vê algo que ele não poderia continuar da mesma forma. Porque ele diz assim: olha, aquilo que eu temia me aconteceu. Então ele era servindo a Deus, mas ele era inseguro. Ele não tinha segurança com relação ao Deus que ele servia. Eu pergunto para você,
para você que está no YouTube. A sua fé, ela está baseada nos resultados? Ou a sua fé, ela está pautada na esperança que é viva? Interessante. É para você pensar. É para mim pensar. Aonde se encontra a minha fé? Nós vamos encontrar a explicação da fé de Jó quando eu abro a minha Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, vem a definição de fé. Então, eu vou abrir, vai estar postado ali. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o que você precisa ter é uma fé que é viva. Não é uma fé baseada numa fé natural, que é a capacidade humana de acreditar naquilo que ele vê. Mas a fé sobrenatural, ela é naquilo que ele não vê. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Posso, aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, então eu queria, não precisa postar não, Carlos Emanuel, mas eu queria só descortinar para vocês aqui, quando eu entro em Hebreus 11, vocês vão observar que escritores bíblicos, teólogos, eles já escreveram inúmeros livros, e entre esses inúmeros livros, é para você ter um entendimento, o título que eles colocam é Os Heróis da Fé. E quando eles colocam os heróis da fé, são homens que viveram verdadeiras provações da fé. Ele vai relacionando. Abel, ele ofereceu uma oferta que agradou a Deus, passou para um herói da fé. Enoque foi trasladado para o céu, está com o Senhor. Noé, divinamente avisado do dilúvio, pela fé ele construiu uma arca. Todos o tiveram como doido. Pela fé, Abraão, chamado, Orão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele largou tudo, o parente, largou os amigos, largou tudo e foi embora. Será que você faria isso? Será que eu faria isso? Eu estou te mostrando. Pois bem, Jacó, Sara, e eu continuo fazendo a leitura. Que direi de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Raabe, que protegeu ali, escondeu ali aqueles homens, espias que foram na terra ser conquistada, de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel. Está aí a galeria dos heróis da fé. Faltou alguém? Sim, pastor Carlos, faltou alguém. Aqui não está narrado o nome de Jó. Então Jó, lembra bem, ele precisava de uma experiência de fé. Não adianta dizer que você segue ao Senhor se você não tem uma experiência de fé. Profundo isso. Então, há toda uma narrativa que Deus permite o inimigo, olha, pode fazer o que você quiser com ele. Num segundo momento, diz assim, olha, inclusive,
pode tocar nele, mas não na vida dele. Olha só. Não é que não. Não na vida dele. Prestaram bem atenção nisso? Não toque na vida dele. Então, meus amados, vocês vão ver que na narrativa desse livro, ele começa a perder. Ele vai perder os bens, vai perder os filhos. E como sempre, um homem importante na terra, quando ele está arruinado, vem os amigos. E os amigos vêm com palavras, sempre mostrando, se você está passando por isso é porque você pecou. Mas eu não pequei. Mas você pecou. E cada um veio trazendo um entendimento. E nós vamos observar de que, aos poucos, aquele sofrimento foi fundando em Jó algo maravilhoso. E os irmãos vão observar de que, às vezes nós escrevemos alguma coisa aqui, mas o que eu queria falar, eu acabei não escrevendo, como um texto. Aí o Espírito disse assim, agora você fala. Você não falou? Tem que falar. Então, eu vou abrir a Bíblia e vou falar. Se o Senhor falou que é para falar, eu vou falar. Jó, capítulo 19, versículo 25, Emanuel. Vamos ver se é 25. Jó 19, 25. Então, ele vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ó, que maravilha! No sofrimento dele, ele olha numa revelação especial e ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Pois agora, aquele Redentor, ele se levanta como um vitorioso para te conceder a vitória. Olha que bênção maravilhosa. Então agora ele começa a formar nele uma fé, exatamente a fé que precisa ser formada nos nossos corações, no meu e no seu. Qual fé é esta? É simples, é a fé que é dom de Deus. Qual é a fé que é dom de Deus? Efésios capítulo 2, versículo 8. Se eu não estou enganado, né? Porque pela graça sois salvos. Isso é favor imerecido. Graça é um favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos a graça. Mas Deus, com seu maravilhoso amor, nos alcançou. Então, por isso que nós glorificamos a Deus, porque Ele nos viu no momento em que nós estamos perdidos. Então, pela graça sois salvos. Por meio do quê? Da fé. Mas que fé é esta? Que fé é essa? Nós vamos já saber. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Hebreus, capítulo 12, versículo 2, fecha o entendimento, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quem é o autor da sua fé? Jesus. Quem consumou a fé na sua vida? Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Não é o pastor que está pregando. Você não tem fé no pastor. Ele não tem nada para te dar. O máximo que ele pode fazer é orar junto contigo. Pedir a Deus para que cada dia te conserve na fé. Mas ó, o autor da fé é Jesus. Essa é a fé sobrenatural. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, veja bem, nós não vamos passar por todas as narrativas, tá? Que os 42 capítulos do livro de Jó, que a gente vai ficar até amanhã. Pode ser que alguém não queira ficar aqui até amanhã. Então, vejam bem, o que desperta em nós
é que Jó vai entender. Ele vai entender de que o processo em que ele estava inserido tinha um objetivo. E nós vamos ver no último capítulo de Jó, não é 42, Emanuel, versículo 1, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, ele é questionado, e ele diz: bem sei eu que tudo pode, do 2, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Agora eu sei que o Senhor escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com ouvidos meus ouvidos, estou no 5, com ouvidos meus ouvidos, ouvi, mas agora veio meus olhos. Antes alguém falava de Jesus para mim, mas agora eu vejo com meus olhos espirituais, com meus olhos da fé. Por isso, eu me abomino e me arrependo do pó e da cinza. Pois bem, então, o que Deus vai requerer para Jó? Ele vai requerer o seguinte: ora pelos seus amigos. E quando ele ora pelos seus amigos, Deus restitui em dobro todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você: aonde está aquilo que na sua vida está perturbando? Aonde está aquilo que está trazendo insegurança? Aonde está aquilo que você tem sentido enfraquecido? Pois bem, há um chamado para você. Não é um chamado do pastor, não. É um chamado do pastor das ovelhas do Salmo 23. Eu sou o bom pastor. E esse chamado, ele está fazendo quando você lê lá em Mateus. Vamos ler. Vai postar ali. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Recebe essa palavra. Vinde a mim. Jesus está te chamando. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Cansados e oprimidos. Não tem ninguém aqui que não esteja cansado ou oprimido. Está muito difícil os dias. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Tempo de incompreensão. Tempo de lutas. Tempo de injustiça. Preste atenção nisso. E eu vos aliviarei. Ele não está dizendo que talvez eu vou te aliviar. Ele está dizendo: eu vou te aliviar. Quem sabe você nesta noite chegou aqui desse jeito, com problemas. Não é o pastor que está falando, é o Espírito Santo que está falando com você. Vinde a mim e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha que coisa, a sua alma está cansada, e em Jesus ela recebe descanso. Bom, vou terminar. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está te chamando para você trocar o seu fardo, irmão. É para você trocar o seu fardo. Não é para você sair daqui com o mesmo fardo que você entrou, não. O momento agora é você trocar. É dura essa palavra, mas o Espírito Santo está falando com você, está falando comigo. Trocar o fardo. Você vai sair daqui vazio. Você vai sair preparado, pronto para enfrentar todas as lutas. E eu não estou aqui pregando emoção. Não. É palavra do Senhor. Vinde a mim. E eu fecho dizendo: Jesus, Ele é o nosso descanso.
que é o tema da nossa pregação. Rápido, que o Senhor nos abençoe ricamente.